Uma das coisas habituais que acontecem nas igrejas de todo o país na manhã de domingo é que quando chega o momento da leitura da Escritura, o ministro simplesmente diz: abra sua Bíblia no capítulo 10 de Lucas, versículo 1 e assim por diante. E todos no salão podem encontrar a mesma página. No entanto, hoje, quando nós olharmos para outra pessoa nesta série, daqueles que estiveram face a face com Jesus, eu tenho um pequeno problema com esse costume em particular, porque eu não tenho certeza de onde pedir para vocês abrirem o texto da Escritura. Porque a narrativa com a qual nós vamos estudar hoje é encontrada em diferentes lugares de diferentes Bíblias. Pode ser surpreendente para vocês, mas levanta uma questão secundária antes de chegarmos ao tema dessa pessoa que ficou face a face com Jesus, o que nós chamamos de crítica textual. A crítica textual é algumas vezes chamada de baixa crítica para distingui-la da alta crítica e tem a ver com a ciência de reconstruir os textos originais da Bíblia. E eu uso a palavra ciência deliberadamente, porque esta é uma dimensão bastante pedante dos estudos bíblicos que requer uma mudança cuidadosa, uma análise cuidadosa de, literalmente, centenas e centenas de manuscritos existentes, que são cópias de um tipo ou do outro dos documentos originais da Escritura. Por exemplo, não temos uma cópia completa do Evangelho original de João. Na verdade, uma das primeiras porções das Escrituras que nós temos é o fragmento de Ryland, que data, talvez, o primeiro século. Um pequeno pedaço do Evangelho de João original. Mas, na maior parte, nós temos que confiar em cópias subsequentes de manuscritos que datam os primeiros séculos. Bem, nós temos uma passagem no Novo Testamento que é altamente contestada em termos de onde ela deveria realmente estar. E é essa narrativa que nos ensina a história da mulher adúltera. Normalmente é encontrada em algum lugar ou por volta do 8º capítulo do Evangelho de João. Em algumas versões em inglês, a coisa toda está assim em uma nota de rodapé estendida e nem mesmo é considerada parte do texto. E a razão para isso é simples, que alguns dos primeiros manuscritos que nós temos do Evangelho de João não incluem essa passagem, mas os manuscritos posteriores incluem. E se há um consenso entre os críticos textuais, é este: que essa história a respeito da mulher adúltera, com toda a probabilidade, não fazia parte do Evangelho original de João. E nem mesmo foi escrito por João. E, ao mesmo tempo, o consenso entre esses estudiosos é que, embora talvez João não tenha escrito, é muito provavelmente de origem apostólica e certamente pertence ao Novo Testamento. A única pergunta é: onde? Bem, não sei se isso vai ajudar vocês, mas na Bíblia que eu estou usando, nós encontramos esse registro no 8º capítulo de João, começando no 1º versículo. E é claro, essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia preferida dos eleitos. Lemos no capítulo 8 do Evangelho de João, começando no versículo 1, no meu texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É tão fácil ler isso aqui rapidamente, de uma maneira sem nenhuma paixão, e perder a importância existencial deste texto. Uma das coisas mais difíceis para qualquer um de nós, em qualquer momento, é experimentar a empatia autêntica. Isto é, tentar se projetar na pele de outra pessoa.
e tentar sentir o que eles estão sentindo e pensar o que eles estão pensando. No entanto, no Novo Testamento somos chamados, como parte da virtude cristã, a chorar com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, e para sermos pessoas que manifestam um espírito de compaixão. Se houver algum sentido em que o cristão é chamado para imitar a Deus, é neste ponto. Ser um povo compassivo. Porque se não fosse a compaixão de Deus, nenhum de nós poderia estar em sua presença. E literalmente a palavra compaixão vem do prefixo com, que é uma preposição, com, que vem da raiz paixão, que significa sentir. Então tem essa intensidade da paixão. O que é a paixão, senão um sentimento intenso? E a compaixão está entrando nos sentimentos de outra pessoa. Agora, normalmente, nós não ficamos incomodados ou ofendidos se alguém diz que nós devemos demonstrar compaixão por alguém que está sofrendo ou padecendo muito e tentar sentir o que eles estão sentindo. Mas às vezes resistimos à ideia de ter um senso de compaixão por alguém que está envolvido em pecado grave e hediondo. Nós não queremos sentir pena de alguém que é mau. E, no entanto, se há algum lugar onde nós devemos ter a capacidade de ter paixões semelhantes, é com os ímpios. Deve ser mais fácil para nós nos relacionarmos com os ímpios do que com os virtuosos, por causa de quem nós somos. E nós poderíamos, como os fariseus daquela época, olhar para esta mulher que foi pega no próprio ato de adultério, com desprezo abjeto absoluto, e dizer, aquela nojenta e inútil, ela merece tudo o que ela está recebendo. Obviamente, essa foi a compaixão ou os sentimentos dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram os teólogos e o clero da época. Eles se orgulhavam de sua moralidade, se orgulhavam da virtude singular deles. E eles ficaram enojados quando encontraram uma mulher envolvida no próprio ato de adultério. E eles aproveitaram a ocasião para colocar o próprio Cristo em juízo. Porque essa é a dinâmica do que está acontecendo aqui, que eu vou abordar em alguns momentos, mas eu não quero que nós apressemos nesse assunto. Como essa mulher se sentiu? Certa vez eu conversei com 2 homens que eram anciãos de uma igreja presbiteriana em Ohio. E eles me contaram uma experiência que eles tiveram quando estiveram em um hotel maravilhoso. E o hotel tinha um centro de saúde, tinha uma sauna. E esses homens desceram a este centro de saúde no hotel, pegaram uma sauna. Eles ficaram lá na sauna e eles deixaram a roupa deles em outro andar. E havia um elevador particular que ia de um andar para o outro. E quando eles terminaram, estavam totalmente animados e estavam conversando, entraram no elevador, apertaram o botão, não prestaram muita atenção em onde estavam. Eles continuaram a conversa, as portas do elevador se abriram e eles saíram, sem toalhas, sem nada. Enquanto conversavam, as portas fecharam atrás deles e o elevador continuou. E eles abriram os olhos e viram que estavam bem ali no saguão do hotel. E não havia como recuar. Ao ouvir esses homens dizerem isso, eu estava morrendo de rir. Não havia nenhuma compaixão. Eu pensei que era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. E eles também pensaram, enquanto eles estavam contando isso mais tarde. Mas você pode imaginar a vergonha deles? Ser pego nu é uma das coisas mais embaraçosas que pode acontecer a um ser humano. Ser pego em flagrante delito. Ser pego nu, envolvido em um ato sexual ilícito publicamente.
Uma coisa é ter que usar uma escarlate no peito, como Esther Prynne foi obrigada a fazer em A Letra Escarlate. Mas essa mulher é fisicamente arrastada para o local público do próprio templo pelas autoridades religiosas da época e jogada aos pés de Jesus. Agora, é preciso fazer a pergunta: onde estava o homem? Por que o homem não foi levado até ali? Provavelmente os fariseus tinham medo dele. Quem sabe quem ele era? Ele poderia ter sido um homem de status na comunidade e eles não queriam brigar. Mas eles usaram a mulher em seu quebrantamento, em sua vergonha, em seu desamparo neste momento, e fizeram dela um espetáculo público. Eles a trouxeram para o homem errado. Agora, vamos ver o que acontece. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizem eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Vocês escutam aqui o que está acontecendo? Eles não estavam nem um pouco interessados nesta mulher, na culpa dela, no pecado dela, na punição dela, ou na reabilitação dela. Não foi por isso que a arrastaram para a praça pública, para humilhá-la. Eles estavam usando essa mulher para fazer um teste com Jesus. Qual era o teste? Se lembre de que a nação judaica, neste ponto da sua história, estava debaixo de uma subjugação romana. O governo romano governava a Palestina. E os romanos eram conhecidos pela maneira um tanto graciosa com que tratavam as nações subjugadas. Eles permitiam certa medida de governo doméstico nas nações que eles conquistaram. A maioria das outras nações conquistadoras no mundo antigo não fazia isso. Mas uma coisa era essencial em uma província romana ou em um lugar que era conquistado pelos romanos, pelos exércitos, que a lei romana reinaria de forma suprema. E embora os romanos dessem aos judeus o direito de ter os seus próprios direitos religiosos, o seu próprio rei Herodiano e assim por diante, a única coisa que eles não permitiam era o exercício da pena de morte pelos judeus de acordo com a lei judaica. Mas apenas o governo romano poderia exercer a pena de morte de acordo com a lei romana. É por isso que Jesus foi crucificado e não apedrejado até a morte. Nós sabemos disso. Mas nessa ocasião, aqui está o teste. A lei de Moisés prescrevia a pena de morte para o adultério. A lei romana não. Então, eles arrastaram essa mulher para pegar Jesus. Eles jogaram ela aos pés dele e disseram: ok, nos dê o seu veredito. A lei diz para apedrejá-la, a lei de Moisés. Mas o que você diz? Vocês enxergam a armadilha? Se ele dissesse: apedrejem ela, o que eles iriam fazer? Eles iriam direto para as autoridades do governo, eles iriam direto a Pilatos, eles iriam dizer: esse cara é um rebelde, ele é um rebelde, ele está aqui defendendo a derrubada do governo romano e do sistema jurídico romano, dizendo que nós devemos executar essa senhora que foi pega em adultério. Agora, o que aconteceria se Jesus dissesse: não apedreje ela? Agora, para onde eles iriam? Eles iriam para o Sinédrio, iriam dizer: esse Jesus que deveria, é um suposto professor, um rabino, um especialista na lei, ele acabou de negar publicamente a lei de Moisés. Então, eles prenderiam Jesus nas pontas de um dilema. E eles testaram ele para ver o que ele faria. Agora, a ironia desse evento, e o que eu acho que inúmeras pessoas não percebem quando leem este texto, é que Jesus, ele tomou uma decisão. Ele se posicionou.
Ele não simplesmente tentou se esquivar do problema e evitar os dois chifres do dilema. Ele ficou do lado de um sobre o outro. E o que ele disse? Deixe a lei de Moisés prevalecer, apedrejem ela. Isso é o que a lei diz. Ela é culpada, sem dúvida, apedrejem ela. Mas então ele passou a dar nomes aos seus algozes. E ouça como ele faz isso. Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que história fantástica! Este é o único lugar nas Escrituras onde nós ouvimos que Jesus escreveu alguma coisa. E ele escreveu 2 vezes, mas não sabemos o que ele escreveu. Eu gostaria que a Bíblia nos contasse o que ele escreveu na areia. Deixa eu adivinhar, quer dizer, essa é a prerrogativa do pregador de tentar fazer isso aqui. E este é o Sproul Vintage, isso é pura especulação, isso é tudo, mas é uma suposição educada. Quero dizer, estou tentando imaginar o que Jesus estava fazendo. Esses caras estão gritando pela cabeça dessa mulher ali, ó. Eles estão esperando que Jesus responda ao teste. E ele age como se nem mesmo ouvisse o que eles estão dizendo. Em vez disso, ele se abaixa e começa a rabiscar na terra, começa a escrever no chão. Não diz o que ele escreveu. Então ele se levanta e diz: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele começa a escrever de novo. E agora nós somos informados de que todos eles caíram debaixo da convicção, do mais velho ao mais jovem, um por um. Eles humildemente largaram as pedras e foram para casa. Agora, que tipo de escrito os levaria a fazer isso? A única coisa que eu consigo pensar é que Jesus disse: ok, apedrejem ela. E ele olha para um velho na multidão e escreve na terra. Ele escreve na terra: Shirley. Esse cara deixa cair a sua pedra e vai para casa. Ele olha para o outro homem e escreve: desfalque. E o outro deixa cair a sua pedra e ele vai embora. Acho que Jesus podia ler as almas de cada pessoa que estava ali. Eu acho que o que ele estava escrevendo no chão era a última coisa que eles queriam que ele escrevesse. A mão de Deus, o dedo de Deus escrevendo no chão os pecados daqueles que estavam ali. E quando Jesus escreveu esses pecados à vista, questões que eram inegáveis, os culpados na multidão se dispersaram, até que não restasse ninguém. Agora o que acontece? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Não perca isso, por favor. Por favor, não perca isso. Se lembre dos termos da execução. Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amados, havia uma pessoa naquela multidão que não tinha pecado e que estava qualificado para cumprir a lei de Moisés, para executá-la em sua plenitude. E se ele tivesse feito isso, amados, ele estaria agindo com justiça. O nosso Senhor amou a lei de Moisés. E Jesus não estava brincando com o pecado grave daquela mulher. Jesus, depois que todos se dispersaram, disse a essa mulher: onde estão os teus acusadores? Então ela disse: não há ninguém, Senhor. Ele poderia ter dito isso: há um aqui, eu te acuso.
você é culpada e deve morrer. Se Jesus tivesse feito isso, e eu sei que isso vai contra tudo o que nós temos na nossa cultura hoje em dia, Jesus teria sido desprezado por nós. Mas se Jesus tivesse dito, eu os acuso, e Jesus jogasse a pedra e matasse aquela mulher, ele teria sido perfeitamente justo em fazer isso debaixo da lei de Deus. Ele tinha todo o direito de executar essa mulher. Deus tinha todo o direito de executá-la. Ela havia violado os 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Mas ele não fez isso. Porque ele tinha o direito soberano de ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Ele disse para essa mulher, nem eu te acuso e te condeno. Vá e não peques mais.